Fala pessoal, tudo bem? Como é que você está aí na sua casa? Hoje nós vamos falar sobre um tema importantíssimo. Recentemente, todos nós fomos impactados alguns de vocês pela imagem, todos nós pela notícia, mas principalmente todos nós pelo testemunho do que aconteceu com o Charlie nos Estados Unidos. Charlie Kirk, eu acho que é a pronúncia, mas enfim. Apesar dos pesares, o que nós vamos focar hoje, aqui no Holycast, é sobre o legado, o testemunho que o Charlie deixou para nós e como isso impacta a nossa vida, impacta a vida de todos os jovens cristãos no planeta, beleza? Primeiramente, quero dizer, seja bem-vindo aqui ao Holycast, esses são os estúdios da Geração Holy. Nós vamos ao ar todas as quartas-feiras, 7 horas da noite, 7h30 da noite, pode variar aí dependendo da quarta-feira. Principalmente, nosso objetivo é falar com você, jovem que é cristão ou não cristão, e o nosso objetivo é responder todas as suas dúvidas. Se você tem dúvidas específicas sobre Bíblia, tem um outro episódio aqui no nosso canal chamado Você Está Lendo Errado. Lá nós falamos rapidamente, 10, 15 minutos, sobre vários assuntos bíblicos, beleza? Eu te convido a passar por lá depois e assistir uns vídeos que muita dúvida que eu sei que você tem vai estar respondida lá já. Ok? Hoje nós vamos falar então sobre defender a própria fé, ok? Então, para você que não sabe, o Charlie, ele é o que nós chamamos na teologia de um apologeta. Apologeta é uma pessoa especializada em responder às dúvidas da cultura sobre o cristianismo, tá beleza? Então, na teologia cristã, o apologeta, ele é o cara especializado, estudado para responder todas as perguntas sobre a fé cristã, ok? E o Charlie ele fazia isso em ambiente de faculdade, que deveria ser um ambiente de discussão livre, deveria ser um ambiente, inclusive, de tolerância à discussão. Não é o caso do que aconteceu lá, infelizmente, e também nós vemos isso espalhado pelo mundo inteiro, aqui no Brasil não é diferente, ok? E talvez você está me ouvindo e você é um jovem cristão que está na universidade. E você sabe que lá você não tem espaço para fazer esse debate. Só que esse não é o problema. O problema é que se você tivesse espaço, você não teria argumento. Você não saberia lidar com a pressão, com a opressão e com principalmente as perguntas que seriam jogadas na roda ali para você responder. E por isso nós estamos fazendo esse Holycast de hoje, para trazer para você o porquê, para quê e como você vai defender a sua fé, beleza? Eu quero começar, claro, com o texto bíblico para te chamar a atenção para um detalhe muito grande que talvez você nunca pensou, tá bom? Abre comigo, 1 Pedro, né? Primeira carta escrita por Pedro, ou primeira de Pedro, ou primeira carta de Pedro, primeira epístola de São Pedro, escrita assim, lá no capítulo 3, beleza? 1 Pedro 3, no versículo 13. Ora, por que alguém vai maltratar vocês se vocês fizerem o que é bom? Mas, mesmo que vocês venham a sofrer por causa da justiça, vocês serão bem-aventurados. Não tenham medo das ameaças, nem fiquem angustiados. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, e estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Mas façam isso com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que, naquilo em que falam mal de vocês, eles fiquem envergonhados. Esses que difamam a boa conduta de vocês, esses que difamam a boa conduta que vocês têm em Jesus Cristo, beleza? Primeira coisa que eu queria que você entendesse, caro jovem cristão, seja você homem ou mulher, é que o cristianismo tem uma proposta de racionalidade. O cristianismo é uma fé, e em matéria de fé não é necessário evidências. Nós cremos em Jesus como nosso Senhor e Salvador, cremos que Jesus é Deus, encarnou entre nós, nasceu de uma virgem, padeceu sob Pôncio Pilatos, né? Ele padeceu sobre o governo de Pôncio Pilatos, ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está à direita de Deus. O Espírito Santo desceu, está na igreja, operando e guiando a igreja para o objetivo final de Deus. Tudo está sob o controle dele, nada saiu do controle dele, beleza?
Nós cremos isso como matéria de fé, mas o evangelho, o cristianismo não está destituído de racionalidade. Inclusive, a nossa fé é a única fé que tem uma proposta de racionalidade. E por isso, no cristianismo nós temos apologética. Nós temos a capacidade de sentar com maturidade, civilidade, é o principal, beleza? Paciência, mansidão e muitos argumentos bons para debater, conversar, responder, tirar dúvidas de qualquer pessoa que não entenda a nossa fé. Beleza? Porque o cristianismo não é uma fé cega, uma religião de gente trouxa que acha que o outro é obrigado a acreditar naquilo que eu acredito, que senão ele tem que ser eliminado de algum jeito, como é o caso do pessoal lá contrário ao Charlie. Beleza? Só um minuto. Com isso, eu quero te responder, meu caro jovem cristão, que você deve estar preparado. Por quê? Porque é uma ordenança da Bíblia que você acredita. Você tem que estar pronto. Beleza? Não estou dizendo que você tem que ser um teólogo, mas você precisa saber responder as coisas básicas da sua fé. Tá bom? Porque sabe uma coisa que deixa todo crente que está na universidade, que está num trabalho, que está na escola, adolescente de ensino médio, com medo? É ele ser exposto na sala de aula e o cara não saber responder nem porque que ele acredita em Deus. Entendeu? Claro, esse é o mesmo crente que passa uma semana inteira sem pegar na Bíblia dele. Aí eu não entendo também o que esse cara quer da vida, o que essa moça quer da vida. A pessoa tem um aplicativo da Bíblia no celular e ele está entrando em suspensão profunda porque nunca abre o aplicativo. Entendeu? Então, assim, eu não consigo entender. Uma coisa é você ser um cristão esforçado, que está tentando aprender ali, sei lá, não deu tempo de você aprender a resposta e te botaram na parede lá na sua sala e você não soube responder. Outra coisa é você ser um cara que tem medo de ser perguntado sobre a sua fé na faculdade, na escola, no trabalho, no curso, e você também nunca se preparou. Entendeu? Você precisa definir o que você quer aí. Mas eu quero falar com você que, querendo dar uma boa resposta, ainda não encontrou essa boa resposta, beleza? Então, a primeira coisa que eu quis definir é: por que nós temos que defender a nossa fé? Porque a nossa fé tem uma proposta de racionalidade, tem uma proposta de resposta racional às pessoas, entendeu? Segundo, porque aqueles que ainda que não foram salvos pelo sangue de Jesus, que não foram salvos pelo Evangelho, estão mortos no seu espírito. Então, o espírito que há na palavra não fala com o espírito dessa pessoa. Então, eu tenho que falar para ela no nível mente-mente, né? Intelectualidade. Eu tenho que falar para ela no nível racionalidade. Entendeu? Eu preciso de argumentos racionais para acessar a mente dela, para uma vez acessado a mente dela, a palavra descer para o coração. Desceu para o coração, o Espírito Santo está trabalhando já. Fechou? Outra questão é: defender a própria fé é um ato de evangelismo. Ok? Porque cada estratificação social, cada sociedade exigirá de você uma estratégia evangelística diferente. Então, você que está me assistindo e é cristão, para você defender a sua fé é uma questão de evangelizar o outro, beleza? Você está me assistindo, não é cristão, então eu quero te dizer que, não importa a sua dúvida, a fé cristã tem resposta para ela. Por mais que você ache ela muito difícil de ser respondida, dá uma ida aqui no canal. Se não tiver já sido respondida pelo programa, os episódios do Você Tá Lendo Errado, coloca em qualquer um dos Você Tá Lendo Errado lá nos comentários qual é a sua dúvida e eu já vou colocar na grade de produção essa dúvida sua e a gente pode falar sobre isso, entendeu? Você é de Porto Velho, eu te desafio, venha para a Geração Holy toda sexta-feira, 20 horas da noite, venha para o Holy Vans todo sábado, 2 horas da tarde, ou principalmente, venha aqui no domingo, 9 horas da manhã, que nós temos aqui uma aula, uma escola bíblica, uma sala só de jovens. Você vai poder fazer sua pergunta pessoalmente para mim, com público em volta, e eu vou te responder ela, beleza? Eu te desafio, ok? Não é um desafio para nós dois
fazermos um debate para ver quem é o melhor. Eu não gosto dessas palhaçadas, beleza? Eu tô aqui para tirar a sua dúvida. Se a sua dúvida for honesta, a minha resposta é honesta. Se a sua dúvida for capciosa, a minha resposta vai ser mais capciosa. E aí, na hora que a gente se vê, a gente se entende, a gente se acerta, beleza? Eu quero dizer para você que a sua fé, você que é cristão, a sua fé tem que ser defendida. Por quê? Porque quando você defende a sua fé, você ganha espaço no coração do próximo. Beleza? Tem muito do que existe hoje de descrença, ceticismo sobre o cristianismo, não é porque falta evidências no cristianismo. É porque falta convicção nos crentes que as pessoas conhecem. Entendeu? Muito do que nós vemos, principalmente agora na Gen Z, na Gen A, essa galera que nasceu de 2010 para cá, tá? Quem está com 15, 14 anos agora. Muito do ceticismo deles não é falta de evidência bíblica sobre a realidade de Deus. É falta de convicção. Eles olham para os crentes da família deles e eles não veem convicção nesses crentes. Eles não veem esses crentes vivendo para Deus de verdade. Entendeu? E isso afasta mais pessoas do que você pode imaginar. Tá? Outro motivo pelo qual você precisa defender a sua fé, né? Aqui ainda respondendo o para que defender a fé, para você quebrar essa barreira intelectual que afastam as pessoas de Cristo. Por quê? Porque durante muitos anos no sentido de séculos, o cristianismo foi apontado principalmente pelas teorias de descendentes do iluminismo como um povo de baixa intelectualidade, para não chamar de burro. Como um povo que não estuda. Os cristãos do movimento pentecostal dos últimos 100 anos, os primeiros a serem alcançados, necessariamente eram de lugares mais à margem do centro. Necessariamente eram pessoas com menos escolaridade. Necessariamente eram pessoas com menos condição financeira. Tá bom? Então, se pegou um estigma de que crentes são pessoas não estudadas, que crente é sem intelectualidade. Entendeu? E, claro, os detratores, né, as pessoas que criticavam a fé cristã há muitos séculos, sempre quiseram acusar os crentes, os fiéis à fé cristã, como se eles fossem pessoas não estudadas. Pessoas de uma intelectualidade duvidosa, porque acreditam em um Deus. Entendeu? Enfim. Então, defender a sua fé mostra para o mundo que a fé cristã não é uma coisa de gente sem intelectualidade. Porque para muitas pessoas a intelectualidade é uma coisa muito cara. Entendeu? E se associar a uma fé que é vista socialmente como uma coisa de baixa intelectualidade, pode ser uma dificuldade do seu amigo lá do seu curso, de um tio seu na sua família, de alguém no seu trabalho, de um superior seu no seu trabalho. E quando você sabe defender a sua fé, não é para você esfregar na cara do outro que você é bom em argumentos. Não é essas bobagens de criança carente que precisa se reafirmar em cima de um debate. Não é isso. Entendeu? É para você mostrar para o outro, ei, também tem espaço para você aqui dentro. Entendeu? Você é uma pessoa que tem dificuldade em acreditar no sobrenatural, há espaço para você no cristianismo. Porque apesar da nossa fé não ser por evidências, o que não falta no cristianismo são evidências. Quem já teve aula de ETAD aqui na igreja, seja comigo, com o professor André, com o professor Clédis, com o professor Jorge Hermes, com o professor Paulinho, né, o apóstolo, com o professor Jair, com os professores que nós tivemos, tá bom? Sabe de quantas evidências o cristianismo tem em toda a sua história. Beleza? Então, respondido o porquê e o para quê, eu quero agora falar sobre o como.
Beleza? Claro, lá nós acabamos de ler agora, né? 1 Pedro deixou bem claro, é com amor, é com mansidão, porque o objetivo não é ganhar a discussão, é ganhar a pessoa, é ganhar o coração da pessoa. Segundo, tem que estar preparado. Cara, tá escrito, estejam preparados para mostrar a razão da sua fé. Então você tem que estar preparado. Chega de ser esse crente que acredita em um Jesus e não lê a Bíblia, cara. Sabe? É igual o meme lá, eu esqueci o nome do humorista, cara. É um humorista zoando, né? Tipo assim, eu perguntei pro cara se ele lê, se a Bíblia é importante pra ele. E ele afirmou que a Bíblia era a coisa mais importante da vida dele. Aí eu perguntei, você lê? Ele fala, não. Você tá me entendendo? Esse tipo de crente tá virando chacota no stand-up. E assim, uma leitura sociológica, quando um assunto chega na boca de um humorista nos stand-ups, é porque esse assunto se tornou, esse assunto, ele já é um problema geral social. Porque os humoristas são, numa leitura sociológica, os humoristas são um eco dos problemas da cidade. Então eles estão falando sobre os problemas da cidade para que de maneira humorística nós possamos refletir sobre o problema. Então, chega de ser esse crente que não lê a Bíblia. Beleza? Não é possível que nos próximos 10, 20, 30, 40, 50 anos da sua vida tu não vai conseguir dar uma voltinha na Bíblia lendo ela toda. Beleza? Porque assim, se fosse possível contar quantas coisas você já leu na internet nos últimos 2 anos, você já teria lido o texto, você já teria lido a Bíblia umas 2 vezes. Mas assim, fácil. Entendeu? Mas enfim. É lógico, não adianta você também ficar batendo boca na sua sala de aula, no seu trabalho, sobre quanto a fé cristã é real, é verdadeira, é importante, é não sei o que lá, e ao mesmo tempo você ser um crente que não dá testemunho. Beleza? Nada afasta mais pessoas da igreja do que o tal do crente sem testemunho, né? As pessoas olharem assim, ó lá o fulano, ó, fazendo coisa errada. Diz que é crente. Entendeu? Nada afasta as pessoas mais do evangelho do que esse tipo de cristão. Se você é, pare de ser. É só se arrepender e parar de ser. Beleza? Em alguma área da sua vida, certamente você é. Todo cristão é. Por isso que você precisa se arrepender, amadurecer e parar. Entendeu? Eu não estou te diminuindo nem te menosprezando. Eu estou te dando um alerta. Acorda. Beleza? Você não é crente. Tá vendo o vídeo? Conhece gente assim? Diante de Deus, no dia do julgamento, esse papinho não vai colar. Você não vai poder chegar para Deus e falar assim, mas o crente da minha família, mas o crente do meu trabalho, mas o crente da minha faculdade não era uma pessoa que dava bom testemunho. Entendeu? Diante de Deus você vai responder pela tua vida, não era pela vida do crente que deu mau testemunho para você. Fechou? Voltando para cá, nós também precisamos de uma coisa chamada discernimento ou sabedoria espiritual. Você vai precisar, enquanto está ali defendendo a sua fé, seja em grupo, seja pessoalmente, seja na internet, seja em qualquer lugar, você vai precisar de uma coisa chamada discernimento, que é uma capacidade que o Espírito Santo de Deus dá para o seu espírito. Ok? Que é você saber o que responder na hora certa, e não é saber o conteúdo do que responder. Entendeu? É saber o que falar. Porque às vezes a pergunta daquela pessoa não é sobre uma pergunta, é sobre uma dor que está escondida atrás da pergunta. E se você tiver discernimento, você ganha o coração em vez de ganhar o debate. Porque isso é mais importante. Entendeu? Então vamos lá, vamos recapitular. Por que defender a fé? Porque nós somos chamados para isso. O cristianismo tem uma proposta de defesa da própria fé. Porque ele tem uma proposta de racionalidade. Segundo, para que defender a fé? Para edificação. Quando eu defendo a fé, os irmãos que são novos, que são mais... a Bíblia usa o termo fraco, mas eu não quero usar esse termo porque pode parecer que tem o forte e o fraco, né? Não, o mais novo na fé, ele é edificado, ele é fortalecido quando ele vê pessoas defendendo a fé cristã, porque ele é munido de argumentos, beleza? Também para a evangelização. Porque aquele que ainda não foi alcançado por Jesus Cristo, ele só pode ser acessado pela mente. Ok?
E para derrubar as barreiras culturais. Porque existe essa barreira cultural, essa estigmatização de que o crente ele é uma pessoa de uma classe intelectual mais baixa, ele não é inteligente. Entendeu? Deixa eu só abrir um parênteses sobre isso. Pense em 3, 4 nomes de teóricos aí muito importantes. Cara, gente gênia mesmo, assim. Pense nele agora. Ele acreditava em Deus. Tá? Eu vou te dar só um nome. Sir Isaac Newton. A maior mente que nós já tivemos na ciência. O cara que pegou a física, desenvolveu a física a tal ponto que a matemática da época não correspondia mais. Ele parou o que ele estava fazendo sobre física, desenvolveu a matemática de maneira que até hoje o que ele desenvolveu está sendo estudado ainda. Depois ele voltou para a física. Sabe sobre o que esse cara mais estudava e o que ele mais lia na vida? Bíblia. Não concordo com tudo que ele falou sobre Bíblia, é lógico que não. Mas ele passou boa parte da sua vida estudando sobre Deus e sua obra. Beleza? Só para tirar essa ideia de que cristãos são de uma classe mais baixa de intelectuais. Beleza? E o como, eu acabei de falar sobre isso. Amor, interesse genuíno no próximo, preparo intelectual, faça parte da escola bíblica dominical, se inscreva numa turma da ETAD. Nós não estamos com a turma aberta agora, deixa seu nome na lista de espera. Tira dúvidas, procura o seu líder, procura o seu pastor, tira suas dúvidas. Tem o canal aqui da Geração Holy, tem vários vídeos sobre como responder à cultura. Veja todos os nossos vídeos. Tem um monte de canal muito bom na internet. O canal do Jesus Cop, o canal do Dois Dedos de Teologia. São vários canais. Agora falta todos os canais aqui para me lembrar na mente, mas eu vejo vários durante o mês. Enfim, não tem só aqui para você assistir, não. Tem muito canal bom aí pela internet, beleza? E por final, eu quero lembrar que eu deixei um desafio aberto. Você tem dúvidas sobre a Bíblia, você ainda não é cristão, venha aqui na igreja. Eu te desafio a vir pessoalmente, nós vamos ter essa conversa, nós vamos bater esse papo. Eu tiro a sua dúvida pessoalmente, beleza? Você só precisa comparecer aqui num dos horários que eu vou estar também, beleza? Então, ou é sexta-feira, 20 horas da noite, ou é sábado às 14 horas, ou é domingo, 9 horas da manhã. Só nesses 3 horários a gente vai poder conversar. Fechou? Quero deixar dito que defender a fé é amar a Deus com a mente, com amor ao próximo. E eu quero desafiar você que é da Geração Holy, viu o vídeo até aqui, escreve nos comentários assim, apologética, beleza? Nós nos vemos no próximo episódio e é isso aí. Valeu!